Ok, queridos, nós vamos meditar hoje no texto de Isaías, capítulo 55. Que Deus nos abençoe hoje na meditação da sua palavra, que Ele possa conduzir a nossa mente e o nosso coração a estarmos realmente cativos a Ele, como a palavra diz. Então eu peço que essa seja a sua oração. Talvez, antes de qualquer coisa, precisamos clamar ao Espírito de Deus que, de fato, retire as coisas que nos impedem de nos concentrarmos, de ouvirmos aquilo que, de fato, Deus quer falar ao nosso coração. Queria que você tivesse um tempo de oração, mais uma vez, dessa vez por você, pelo seu coração, pela sua mente, para que Deus conduzisse você, para que os seus esforços não fossem na tentativa de lutar contra você mesmo, mas que o Senhor conduza seu coração e sua mente de maneira que se torne fácil a comunhão, o ouvir, o absorver, apreender realmente as coisas que Deus quer falar comigo, as coisas que Deus quer falar com você. E assim a gente possa hoje talvez iniciar um processo, talvez finalizar algum processo que Deus já tenha começado na sua vida, mas que a palavra de hoje seja uma palavra que encontre de fato lugar em seu coração. Vamos orar? Tem esse tempo. Peça ao Senhor que conduza seu coração e sua mente. Espírito do Senhor, nós clamamos a Ti que com graça, com misericórdia, o Senhor tome a nossa alma em Tuas mãos e nos conduza à verdade, nos conduza àquilo que de fato pode falar, mudar, gerar vida em nossos corações hoje. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Ok. Isaías capítulo 55, do versículo 1 até o versículo 7. Se você tiver com Bíblia, se não, você pode acompanhar na projeção. O texto vai estar aí para você. Eu quero ler de maneira rápida com você, eu peço sua atenção. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, ou o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, em uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo o seu pensamento. Converta-se ao Senhor e se compadecerá dele.
e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém. Os versículos seguintes são 2 versículos muito famosos, e eles dizem que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Eu quero pensar e trazer talvez a sua atenção ao fato de que esse texto está sendo escrito dentro das promessas de salvação que toda a palavra de Deus tem, desde que ela foi escrita, desde que o mundo foi criado. Há promessas do Filho, há promessa do Messias para ser trazido à humanidade e restaurar essa humanidade. E quando o texto fala que os pensamentos de Deus não são os nossos e os caminhos de Deus também não são os nossos caminhos, o texto se refere a essa forma de tentar se salvar que os seres humanos desenvolveram desde que eles se afastaram de Deus. Quando o ser humano afastou-se de Deus após o pecado, houve sempre uma forma de pensar e uma forma de construir caminhos para que a relação com Deus, a vida, novamente viesse a existir nesse vazio que vai se aprofundando e se tornando cada vez maior no ser humano. O texto que começa dizendo: todos vós que tendes sede. A sede que o texto nos fala aqui é uma sede que não é sede de água. O texto está usando essa figura para que a gente possa voltar a lembrar-se daquilo que de fato gera as necessidades no nosso ser, e a única coisa que pode fazer com que todo o nosso ser encontre realmente a saciedade que ele tanto quer, mas que tanto fica distante dele por toda a vida, por toda a história, por toda a era que nós vivemos. Essa é a busca desenfreada que nós seres humanos temos, mas ela sempre se faz mais distante. Eu queria pensar nessa distância que a sede toma de nós, ou nessa maneira que a sede se agrava, se avoluma no nosso ser, e pensar um pouco com você nas estratégias que nós adquirimos e criamos para tentar fazer com que essa sede passe. Porém, cada vez mais vemos essa sede aumentar à medida em que nós empreendemos esforços para tentar matar essa sede. Eu não sei se você já viu, certamente 99,9% das pessoas aqui já viram isso. Há um comercial de um refrigerante famoso que diz assim: essa sede é de Coca. Não precisa dizer o nome do refrigerante e você sabe o que é que a propaganda diz. Essa sede é de Coca. Certo dia eu estava tomando café da manhã e tomando um suco de laranja. E à medida em que eu estava tomando aquele suco, iniciou um comercial na televisão. E aí estava lá, refrigerante caindo, gelo dentro do copo, aquelas bolinhas começaram a subir no copo, como que saltando assim, querendo buscar você, porque você está olhando aquela imagem. E aquela imagem, aquela propaganda me chamou tanta atenção, que quando eu estava olhando para a tela e bebi o suco de laranja, me causou um certo impacto, uma surpresa. A minha mente se condicionou àquilo que ela estava vendo, e ao tomar o suco de laranja eu estranhei, porque eu esperei o sabor do refrigerante. Aquilo me chamou uma atenção imensa. Eu fiquei sozinho, eu estava na padaria tomando café, e eu fiquei ali meditando sobre aquilo. Meu Deus, como que a nossa mente ela é capaz de produzir sensações, e a gente se envolve com aquilo e acredita naquilo piamente, embora aquilo seja apenas sensação.
aquilo me fez lembrar o quanto que nós, muitas e muitas vezes, se não quase que toda a nossa vida, tentamos matar a sede da nossa alma com coisas que nos dão a sensação de estar matando a sede, porém, nos dando mais sede ainda. Imagine você, aquele dia de sol, certo? Você trabalhou no sol, no tarefão aqui, não, tarefão não, como é o nome do nome? No dia do reparo. Tarefão é do falar da vida. No dia do reparo, você está aqui na enxada, corta mato, pinta muro, vai, tudo debaixo do sol, e aí sempre chega a irmãzinha com a bandeja de água, se alguém quer água, e todo mundo avança, quer água e tudo mais. Imagine se antes disso, nesse dia de sol, alguém com um copo derrama lá o refrigerante. Aquele som, a sede, a boca começa a salivar, começa a desejar aquilo. Agora responda, ao tomar, a sua sede será saciada? Você toma, molha a boca, sente aquele queimor, aquele ardor do gás. Daqui a pouco você volta para o sol e o seu corpo volta a pedir de maneira ainda mais intensa a água que você de fato está precisando. O seu corpo jamais vai matar a sede dele com qualquer outra coisa que não seja água. Somente água é que faz com que o seu corpo receba o que ele de fato precisa quando você está com sede. A sede é uma resposta do seu corpo, do seu organismo, pedindo que água seja posto para dentro, e não outra coisa qualquer, absolutamente. Mas nós, com a mente, produzimos sim a sensação de que estamos dando ao nosso corpo o que ele de fato precisa. Isaías traz aqui uma questão que, filosoficamente, ela é trabalhada por um filósofo que se chama Pascal. E Pascal resume a vida e a condição humana em dois aspectos. Um é o aspecto da diversão. O outro é o aspecto do tédio. As duas palavras, Pascal trabalha trazendo uma ideia que o ser humano, todo ele, existe dentro de um vazio, e dentro de si mesmo existe um vazio, e a palavra que ele usa, que é traduzida para tédio, ela pode ser traduzida exatamente como um vazio, como solidão, como solitude, ou como plena escuridão. Esse vazio existencial que o ser humano foge dele, foge na tentativa de construir, ou melhor dizendo, para fugir desse vazio, constrói caminhos, formas, em que Pascal chama de diversão. A diversão nada mais é do que uma palavra que ele usa no latim, usada como estratégias militares, como fuga em meio à guerra. Enquanto um exército estava sendo cercado por um exército ainda maior, eles então criavam uma estratégia de fuga. E essa fuga militar é o que Pascal trabalha, dizendo que a nossa alma vive a construir estratégias de fuga, mas para fugir do quê? Não para fugir das adversidades da vida, não para fugir dos problemas que a vida traz, não para fugir das dificuldades que a vida traz, não para fugir das dificuldades das relações com outras pessoas, não para fugir de problemas familiares, não para fugir de problemas no trabalho, não para fugir de absolutamente nada, a não ser fugir de si mesmo. Essa é uma ideia que Agostinho já havia trabalhado, ainda no quarto século, falando que
quando nós queremos de fato encontrar a Deus, nós precisamos nos voltar para o nosso interior e perceber que no vazio do nosso interior é que nós podemos então ter um lampejo da voz e da presença de Deus se comunicando conosco. Isso me faz lembrar demais como que eu e você somos imersos em uma sociedade que produz o tempo inteiro entretenimento para mim e para você. Me faz lembrar o quanto que nós fugimos do tédio, o quanto que nós fugimos, o quanto que nós somos atormentados pela solidão, o medo que temos de estarmos absolutamente só. Esse medo, querido, é produzido por o simples fato que a minha alma e sua alma não foram educadas, não foram preparadas. A sociedade ocidental não prepara nenhum dos seus indivíduos para caminhar na vida, mas caminhando consigo mesmo e com a autoconsciência plena de quem de fato somos, dos defeitos que temos, da escuridão que existe muitas vezes dentro de nós. Não fomos ensinados a nos encarar de fato como somos no mais profundo do nosso ser. Fruto dessa sociedade que eu e você somos, nós reagimos constantemente de maneira negativa ao fato da solidão, ao fato do tédio na perspectiva de Pascal, e não no tédio que eu e você às vezes tratamos como se o próprio tédio fosse ruim em si. Mas esse tédio trabalhado por Pascal, ele é um tédio bom na perspectiva de que aquilo é você. É você percebendo você mesmo. É você não dependendo das fugas, das distrações, do entretenimento ou do divertimento, como Pascal trabalha. Quando eu e você acordamos ao fato de que somos totalmente envolvidos em uma cultura que nos puxa o tapete, que quebra as nossas pernas, que nos impede de caminharmos de fato com Deus, porque se não conhecemos de fato quem somos, com toda a podridão que temos, com toda a convicção de pecado que há em nós, com toda a profundidade do ser que eu e você somos, se não nos aproximamos disso, não podemos nos aproximar de Deus, porque nos aproximamos de Deus cada vez mais iludidos, apresentando a Deus um ser que não existe. E Deus sabe que não existe. Eu quero pensar com você então, que o texto de Isaías que lemos está tratando é um convite a mim e a você, a deixarmos as fugas, a deixarmos o entretenimento, a deixarmos todas as distrações que nos impedem de fato desenvolvermos uma relação e uma comunhão íntima com Deus. Um Deus que não é encontrado nas coisas, mas um Deus que é encontrado no seu Espírito habitando dentro de mim e de você, quando o recebemos por meio da fé em Jesus Cristo. Preste bem atenção então como o texto se desenvolve. Diz assim: todos vós que tendes sede, vinde aonde? Vinde às águas. Querido, sede não se mata na tela do computador. Esta sede não se mata com filmes. Esta sede não se mata com o esporte. Essa sede não se mata com o trabalho. Essa sede não se mata com o casamento. Essa sede não se mata com filhos. Essa sede não se mata
com amigos, essa sede não se mata com dinheiro, essa sede não se mata com sucesso, essa sede não se mata com absolutamente nada neste mundo, apenas com algo que Isaías chama água. Vinde as águas. Mas Isaías diz algo mais. Ele diz assim: venham e comprem e comam. Sim, façam isso. Sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. A ideia de vinho e leite que Isaías traz aqui é uma ideia que no Velho Testamento é usada para todas as vezes que se quer referir a um local ou uma forma de vida de total plenitude e satisfação da alma. Quando Deus promete a terra ao povo, Ele diz que lá o povo entrará em uma terra que mana leite e mel. Essas figuras eram figuras que o povo judeu entendia claramente. Quando a palavra de Deus se referia a elas, estava se referindo a uma satisfação na alma, no coração, a uma plenitude, a uma completude do ser, em caminhar, em viver naquele caminho e naquela direção. Mais adiante o texto diz: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz? Por que gastam dinheiro no que não é pão e o suor no que satisfaz, no que não satisfaz? Veja se essa não é uma descrição nossa. Veja se esse não é um resumo do que o meu dia a dia, do que a minha semana tantas vezes representa. Quantas vezes a minha semana, o meu dia, ele se resumiu inteiramente a buscarmos, a trabalharmos, a nos esforçarmos apenas por aquelas coisas que são fugas, que são distrações, que são ilusórias, que podem até dar o gostinho na boca, mas que logo passa e a sede só vem aumentando cada vez mais. Já teve a sensação de, naquela semana em que você trabalhou para burro, trabalhou como um condenado, a semana terminou e o seu coração extremamente insatisfeito, seu coração extremamente cansado e infeliz até. Já percebeu quantas vezes a gente empreende alguns esforços até mesmo para Deus, mas quando as coisas acabam, a sensação de sede, de fome e de vazio continuam na nossa alma. Querido, eu quero dizer a você e chamar a sua atenção que o fato de que a nossa vida ela não foi construída para que eu e você gastássemos o nosso suor, gastássemos o nosso dinheiro naquilo que de fato não alimenta a nossa alma, o nosso ser. Muitas vezes estamos correndo atrás das coisas, porém, na tentativa de fugir da realidade de quem de fato somos, o nosso eu mais profundo, o nosso ser mais profundo. Tentamos cursos, tentamos empregos, tentamos tantas coisas, e que muitas vezes são até boas, mas o nosso coração empreende tudo isso na tentativa de fugirmos da realidade que somos. Eu e você fomos criados para matar a nossa fome e a nossa sede naquilo que de fato é a água e naquilo que de fato é o pão. Não fomos criados para buscarmos o divertimento ou o entretenimento ou, como Pascal diz,
a fuga. Não fomos criados para fugirmos de nós mesmos. Muitas vezes, construímos toda a nossa vida e não conhecemos de fato quem somos no nosso interior, deixando Deus nos apresentar realmente a nós mesmos. Quando silenciamos, quando paramos, quando abrimos mão de todas as coisas que de fato nos distraem, que são exteriores, quando abrimos mão de fato para então nos encontrarmos com o Deus que se revela ao meu interior, à minha alma, ao meu espírito, quando empreendemos essa busca, então nós de fato ouvimos Deus apresentar você a você mesmo. Olá, Sévulo, esse aqui é você. Só olá, Sévulo, prazer. Não lhe conhecia. Querido, é nesse momento em que a palavra de Deus, pela ação do seu Espírito, naquele momento em que Ele encontra o nosso ser, e eu e você encontramos a Deus e a nós mesmos, este é o momento em que nós começamos a deixar todas as coisas que nos impedem e avançarmos para uma comunhão mais profunda com o Deus que é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isaías continua o texto dizendo assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. A vida que eu e você tanto ansiamos, a vida que o coração humano tanto anseia, ela é encontrada quando nós nos desvencilhamos de todas as coisas que nos pesam e nos atrapalham. E aí então nós podemos inclinar realmente os ouvidos e ouvir a voz que traz vida ao meu e ao seu coração. E como Jesus disse à mulher samaritana, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. E quem bebe dessa água não volta a ter sede. Não volta a ter sede. Nós então começamos a perceber o quanto que a cultura em que vivemos, ela está aí para nos distrair. Ela está aí para nos desviar o foco, nos desviar a atenção, para nos esquecermos dele, para não nos lembrarmos que ele quer se encontrar conosco todos os dias. Ele quer conversar conosco todos os dias. E essa é a voz que eu e você realmente precisamos ouvir, para que a sua alma, então, viva realmente. Isaías diz assim: Eis que o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Quem é o perverso na palavra de Deus? Quem é o ímpio? Quem é o iníquo na palavra de Deus?